Boa noite, queridos irmãos, que bom estarmos reunidos novamente. Nós começamos o nosso culto, que chamamos o culto no lar, o culto que acontece no meio da semana. Eu espero que nesse momento você esteja bem, com saúde, junto com a sua família, e que você também esteja envolvido em oração e intercessão por aqueles que estão passando por um momento difícil. Você tem recebido as informações a respeito desses irmãos. Eu queria incentivar você a compartilhar o nosso link com os nossos irmãos da igreja, convidando os nossos próprios irmãos para assistirem. Alguns talvez estejam tendo dificuldade. Compartilhe esse link com vídeos para nessa hora se reunirem conosco. Esse culto da semana é aquele que nós tratamos de questões mais íntimas da nossa igreja, de questões que interessam bastante a gente mesmo. A gente fala a respeito daquilo que é necessidade para nós. Por isso queria lembrá-lo que nossa campanha do Celeiro do Amor ela está ativa. Você está sendo lembrado aqui de que muitos irmãos precisam da nossa ajuda, porque em tempos de necessidades muito grandes, nós precisamos ter mais compaixão. Então que você mensalmente separe uma parte dos recursos que você tem para socorrer esses irmãos que têm necessitado. Como nós temos falado, em breve a gente vai dar um relatório do mês de junho para que você possa acompanhar o que está sendo feito. E a nossa oração é que Deus traga provisão para a sua casa também. Nós também precisamos que você se mantenha fiel nos dízimos, porque nós temos que dar conta de todas as necessidades e custos que a nossa igreja tem, e a preparação para o retorno das nossas atividades presenciais vai requerer de nós um investimento diferenciado para que nós tenhamos toda a segurança e tenhamos condição de manter também os nossos cultos online, e naquele momento então será necessária a transmissão ao vivo dos cultos, que você possa investir. E desafio você, se você quer investir especificamente nisso, nos custos que teremos também com esta área de tecnologia, fale com os nossos tesoureiros, diga: eu quero ofertar, eu quero ajudar, eu quero que a nossa igreja possa comunicar bem, eu quero sentar na minha casa em um momento de necessidade, poder assistir um culto que eu compreenda a mensagem da melhor maneira possível. Então, continue investindo, continue cooperando com as nossas necessidades. Nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse tempo de culto. Vamos orar também por sua vida, vamos orar para que Deus abençoe você, esteja cuidando de você e de sua família. Nós estamos num tempo onde já tantos dias se passaram que a gente parece que está meio sem paciência para continuar em casa, para continuar usando máscara, passando álcool gel. Bendito, eu não sou contra ninguém e nenhum dos nossos líderes, mas deixa eu te falar. Cuide da sua saúde a partir do que a ciência diz que é bom para você. Então você deve usar máscara em todos os lugares. Saiu de casa, você deve usar máscara. Continue usando álcool gel, evite aglomerações. Não passou, a quantidade de mortes ainda é muito grande. Nós devemos zelar diante de Deus pela nossa vida e devemos fazer o melhor que podemos. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Nós sabemos que nós vivemos um tempo difícil, um tempo de grandes lutas, um tempo em que muitos estão entristecidos, angustiados, temerosos. Nós não sabemos como será o amanhã. Nós não sabemos a respeito dos nossos empregos. Quanta gente, Senhor Deus, em dúvida se vai conseguir um novo emprego, se vai se manter nesse emprego. Quanta gente em dúvida se vai ter condições de suprir a sua casa, a sua família, Senhor. Quanta gente em dúvida sem saber se vai ficar enfermo, Senhor. Quanto medo que nós temos, às vezes, de ter contato com as pessoas. Senhor, tem misericórdia de nós, anima o nosso coração, enche-nos de esperança, dá-nos a convicção de que nós estamos fazendo a nossa parte. E se for necessário enfrentar esta enfermidade, que o Senhor nos dê o favor, a graça de nós vencermos no sentido de continuarmos o nosso ministério aqui nesta terra. Mas se for da Tua vontade, nós queremos nos encontrarmos, Senhor Deus, contigo, Senhor. Nós queremos estar face a face contigo no tempo certo, no dia certo, que será o momento mais feliz da nossa vida.
Mas até lá, nós queremos te servir aqui. Nós queremos ser úteis, Senhor Deus, aqui no ministério da pregação da palavra, do testemunho. Nós não queremos ficar aqui à toa, Senhor Deus, vendo a vida passar com medo, escondidos. Nós queremos sim, Senhor Deus, proclamar através dos instrumentos que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Qualquer pessoa pode pegar o telefone e ligar para alguém, então anima o nosso coração nessa direção, Senhor. A gente precisa continuar testemunhando, continuar confiando e esperando. Nós suplicamos a Tua cura, Senhor Deus, na vida de cada um que precisa. Tantas pessoas estão carentes e necessitadas da Tua intervenção, Senhor Deus. Nós, Senhor Deus, precisamos, Senhor, sentir, Senhor, o toque da Tua mão de cura, Senhor, de alívio. Quanta gente está entristecida, Senhor, que nesse momento Teu Santo Espírito as visite com ânimo, com esperança, Senhor Deus, para que elas possam ser curadas na sua alma, no seu emocional, Senhor Deus. Nós esperamos, Senhor Deus, a Tua mão de cura, porque nenhum outro remédio, nenhum outro médico, nenhuma outra pessoa pode trazer a cura que só o Senhor pode trazer, ainda que o Senhor use os médicos, os remédios, os tratamentos. Mas nós sabemos que vem das Tuas mãos a bênção que nós precisamos. Ajude-nos a confiar, ajude-nos a esperar. E nós já Te agradecemos, porque sabemos que os nossos irmãos nesta hora estão experimentando a Tua paz, o ânimo que vem de Ti, Senhor Deus. Dá-nos um tempo de culto, Senhor Deus, onde a gente possa Te adorar, Te louvar, onde a gente possa bendizer o Teu nome. Nós suplicamos assim, em nome de Jesus. Nós vamos louvar, a irmã Lídia vai nos conduzir nesta hora. No Salmo 119, o salmista Davi falou: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor quer nos mostrar as Suas maravilhas. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos que Ele guie os nossos passos nesse momento que nós estamos passando. Então declare, através dessa primeira música: Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero Te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero Te ver, Senhor. Quero Te ver. Abre, Senhor.
Amém. Que bom que nós podemos louvar a Deus. E eu queria lembrar a você que nós estamos juntos nesse momento. Você está aí e nós estamos unidos em louvor. Nós estamos tendo um encontro, unidos como igreja para adorar a Deus. E esse momento que nós vivemos não é apenas um encontro entre nós, igreja reunida, é um encontro que nós temos com Deus. Se nesta noite você tem os seus olhos abertos para perceber a presença do Senhor, você então está tendo um encontro com Deus, que esse encontro seja transformador, que ele seja um encontro que venha trazer novamente a alegria ao seu coração, a alegria de servir ao Senhor e de ser amado por Ele. Nós vamos louvar também falando a respeito disso. Boa noite, queridos. Nesse momento, eu e minha família estamos reunidos aqui. Meu pai não está aqui, mas hoje nós temos minha irmã Joyce, minha sobrinha Maria, minha tia Salete, meu tio Jonas, minha mãe Janete e meu marido Anderson, que todo mundo já conhece. A gente quer louvar o Senhor com uma canção que fala que, independente do lugar, quando a gente se reúne e decide, a gente faz daquele lugar um lugar santo. Que essa canção não seja somente a nossa oração, mas seja uma oração para você também, que você aí, onde você estiver, que esse lugar seja o seu santo lugar, o lugar que você vai prestar o louvor sincero ao nosso Deus. 1, 2, 3. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nós marcamos o encontro com Deus e nós estamos diante da presença dele. Esse é um tempo especial que estamos vivendo, estamos em campanha de Missões Rio, estamos levantando recursos, começamos então no domingo e agora estamos levantando recursos para alcançarmos o nosso alvo de R$4.000. Nós sabemos, tem um sentimento claro de que nós vamos ultrapassá-lo, mas esse é o nosso desafio, que você e sua família então já definiram, que possam então fazer a entrega desse valor através da transferência. Os dados novamente estão aqui para que você possa fazer a sua transferência e possa contribuir com Missões Rio. O tema desta campanha, você já conhece também, A Cidade Clama, Quem Responderá?
Nós vamos falar um pouco sobre isso também durante esses cultos semanais. Não são as quartas missionárias, porque o nosso culto não está acontecendo exatamente toda quarta, devido aos compromissos que nós temos, e isso não tem sido possível. Mas nesse momento nós vamos ouvir uma palavra de uma missionária muito querida, faz parte da história da União Feminina Missionária, a missionária Lúcia Margarida, você a conhece, e ela traz uma palavra para nós a respeito de missões e desta campanha. Vamos ouvi-la. A cidade clama, quem responderá? Irmãos, nossa cidade está clamando. É a política corrupta, muita idolatria, feticismo, crentes distantes, crentes enfraquecidos. A cidade está clamando. Senhor, quem responderá? Irmãos, todos podemos responder. Aliás, todos devemos responder. Como podemos responder? Primeiramente, com orações. Vamos orar por nossa cidade. Vamos clamar de manhã, ao meio-dia e à noite. Clamemos por nossa cidade. Vamos estar sempre orando pelas autoridades constituídas, pelos os crentes, para que sejamos firmes, para que sejamos obedientes à palavra, para que nossas palavras sejam fortes. Senhor, ajuda-nos a orar mais por nossa cidade. Vamos responder com orações, mas também com ofertas. Está um tempo difícil para ofertas, mas para Deus nada é impossível. E se o crente colocar no coração que vai dar uma oferta para Deus, Deus vai dar condições. Deus é poderoso e Ele precisa desses valores para que missionários possam trabalhar nas capelanias. Capelania dos enlutados, capelania dos encarcerados, capelania dos estudantes, tantos lugares que precisamos de missionários. Nos hospitais, meus irmãos, quão necessário nos hospitais agora. E eles precisam que os nossos missionários estejam lá. E eles precisam de salário para poder viver. E também, com a nossa vida, vamos responder. Falamos de Jesus, a nossa vizinhança. No seu prédio, na sua vizinhança, todos sabem que você é crente. Você já deu um folheto, já deu uma mensagem, já deu uma palavra para essas pessoas, uma palavra de ânimo, de salvação. Não é de repreensão, é de ânimo, de salvação através de Jesus. Queridos irmãos, a nossa cidade clama. Vamos responder segundo a vontade de Deus. E nós veremos grandes coisas em nossa linda cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Que Ele nos abençoe, que Deus nos abençoe. Amado, nosso tema de missões, mais uma vez, é a cidade clama, quem responderá? Mas eu queria pensar com você sobre qual é o clamor da cidade. A cidade que nós vivemos tem muitas vozes, toda a cidade tem muitas vozes e muitos clamores. A nossa cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, clama por saúde, clama por segurança, por educação. A cidade clama por libertação para os dependentes químicos espalhados pelas ruas da nossa cidade, pelas esquinas da nossa cidade. Clama pelo fim do tráfico de drogas. A cidade clama pelo fim da injustiça social. Clama pelo fim da violência contra as mulheres. Ainda essa semana vimos algo tão absurdo, uma menina assassinada. Clama contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesses dias, uma parte da cidade clama por cura, por uma solução, por uma vacina, por um emprego, quem sabe. Outra parte clama por consolo, porque perderam seus entes queridos. Ainda outra parte, quero crer que bem menor, clama por uma liberdade a qualquer preço. Por isso, saem às ruas, enchem os bares, não usam máscaras, não se importam com a vida do outro, acham que têm direito de humilhar os outros, inclusive que não creem como ela, que não pensam como ela. Não respeitam a vida. Como responder a esses clamores, tantos clamores que nós ouvimos? Talvez eu até devesse propor essa pergunta de outra maneira, como tantos temas que nós temos usado nesse tempo. Como responder ao clamor em tempos de pandemia? Mas eu não vou fazer isso. Nós não vamos refletir pensando apenas nesse tempo. Eu queria simplesmente considerar o exemplo que nós temos que seguir. E honestamente,
se você tiver disposição para seguir o exemplo de Jesus, então eu não tenho dúvidas nenhuma de que você vai encontrar os caminhos, os meios para fazer isso em qualquer tempo e em qualquer circunstância, mesmo na pandemia. Então, fique atento, eu queria compartilhar com você, ler com você um texto e pensar sobre ele. Leia comigo o texto de Mateus 9, 35 e 36. É um texto que eu gosto muito, ele diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Em Mateus 4, 23, ele diz, entre o povo, curando as enfermidades entre o povo. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração e nos ensine nesta noite. Durante os nossos cultos no lar, como temos chamado os cultos do meio da semana, eu falo isso novamente para que você lembre, eu queria refletir com você sobre algumas atitudes de Jesus que observamos nesse texto, diante do clamor das pessoas da cidade, das cidades. Nós vamos dividir e observar esse texto em três pontos de vista. Primeiro, o que eu chamo de movimento e percepção. Jesus percorria, via e ouvia. Segundo, eu chamo de palavra e intervenção. Jesus ensinava, pregava e curava. E o terceiro, quero chamar de sensibilidade e motivação. Jesus tinha compaixão pelos aflitos e exaustos. Hoje nós vamos ver o primeiro. Primeiro, Jesus percorria todas as cidades. Jesus percorria, via e ouvia. Muitos comentaristas afirmam que no tempo em que Jesus andou na Palestina, havia muitas cidades. Muitas cidades, muitos povoados, eram lugares menores com menos gente. As cidades da Galiléia e da Judéia, as quais Jesus percorreu, eram locais sujos, desorganizados, perigosos. A gente já falou sobre o perigo das estradas. As cidades e povoados eram murados, quase não havia praças, não haviam quintais ou árvores, as construções compartilhavam paredes, as portas abriam direto para a rua, estavam trazendo muita sujeira e poeira para casa, havia muita violência, não existia força policial que pudesse oferecer segurança. Aliás, quando eles viam algum guarda, eram os opressores romanos. Israel estava dominada por Roma. Portanto, ninguém se arriscava na rua depois de anoitecer. Por isso, os deslocamentos e as caminhadas que Jesus fazia com seus discípulos, e consequentemente os encontros que ele tinha, quase em sua totalidade aconteciam sob o sol, durante o dia. Alguns aconteceram à noite, mas justamente porque estavam numa situação diferenciada. O comentarista Matthew Henry afirmou que Jesus visitou tanto as cidades grandes e ricas como os povoados pequenos e pobres. Ele pregou, ensinou e curou nesses lugares, para gente que era rica e para gente que era pobre. Ele andava, ele percorria de uma cidade para outra, ou de um povoado para o outro, com sandálias, com os pés empoeirados, com terras sem vegetação, por vales, por montanhas. Ele precisava chegar aos lugares, porque era onde as pessoas estavam. Jesus não tinha alternativa. Ele precisava andar, ele precisava percorrer, porque ele queria alcançar as pessoas, ele queria ouvir o clamor das pessoas e ele queria responder a esse clamor. Hoje as cidades são muito maiores, existem muito mais pessoas nas cidades. Por isso, nós não podemos percorrer toda a cidade sozinhos. Não podemos alcançar todas as pessoas apenas com a nossa igreja. É necessário compartilhar essa responsabilidade com outros irmãos, outras igrejas como a nossa, outras denominações. É necessário compartilhar com os nossos missionários de missões que estão no Rio de Janeiro para pregar o Evangelho em lugares que nós não podemos ir ou não queremos ir até. Por isso precisamos investir, sustentá-los nesta missão. Mas certamente, querido, eles não irão às casas dos seus vizinhos. Os missionários não vão ao seu trabalho.
Eles não vão testemunhar e proclamar em seu lugar. A responsabilidade é sua. Hoje, há meios de percorrer sem sair do lugar. Eu estou percorrendo sua casa sem chegar aí. As redes sociais, os grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, até pelo YouTube, como a gente está fazendo. A responsabilidade de percorrer a cidade também é sua, pois Deus colocou um grupo de pessoas ao alcance do seu testemunho, do seu olhar e da sua voz. Eu talvez não consiga falar com eles, mas Deus os colocou ao alcance da sua vida. Mas não bastava apenas percorrer. Jesus via o povo e ouvia seu clamor. Jesus andava e ia ao encontro das pessoas em suas casas, das pessoas aglomeradas nas ruas, aglomeradas nas sinagogas. Enquanto Jesus andava, ele escutava o clamor das vozes em cada cidade, em cada lugar. Ele então se envolvia na vida de alguém, transformava, impactava a vida destas pessoas. Então, as outras pessoas começavam a falar de Jesus. Outros ouviam falar de Jesus e então vinham ao seu encontro. Jesus então se aproximava das pessoas. As pessoas então precisavam ver e ouvir a Jesus para aprenderem dele e para serem transformadas. Nós também precisamos ouvir e ver Jesus. Nós precisamos fazer isso em encontros diários. É bem verdade que alguns dos nossos encontros com Jesus são muito superficiais e até falsos, porque nós muitas vezes estamos insensíveis e frios. Talvez seja o seu caso hoje. Mas nós devemos continuar buscando, perseverar na busca, para desenvolver uma relação de sinceridade, de interesse, para que nós possamos ouvir e ver Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que a gente perceba a presença de Jesus, a manifestação do poder de Jesus na nossa vida, nos transformando. É preciso ouvir a Jesus na palavra e no coração. Então, amado, Jesus também nos vê e nos ouve quando nós o buscamos. Nós precisamos nos achegar a Ele diariamente com fé. Nós precisamos buscar sua companhia através da palavra e da oração. Ele fala ao nosso coração e Ele nos ouve. Jesus ouve então a nossa súplica. Ele ouve o clamor do nosso coração. Ele ouve o nosso louvor, a nossa gratidão. Ele vê a nossa condição. Por isso, se queremos ser transformados e estar em comunhão com Ele, nós também precisamos ouvi-lo. Nós precisamos nos encontrar com Ele, precisamos meditar naquilo que Ele está falando, para que nós possamos então sair e viver a sua vontade. Só quando nós nos encontramos com Ele, ouvimos a sua voz, aí então fará sentido termos outros encontros, ainda que encontros virtuais, como falamos, ainda que por um telefone ou uma mensagem. Mas certamente, querido, nós estaremos mais sensíveis para ver a situação do outro, para ouvir o clamor dos outros, quando nós nos encontramos e ouvimos primeiro a Jesus. Nós estaremos sensíveis para ver a condição das pessoas, para ouvir suas histórias e compreender suas histórias, e então nos compadecermos deles. Então, querido, eu e você precisamos ter disposição para percorrer a cidade, para percorrer o seu bairro, para percorrer a sua vizinhança, para ir à casa dos seus familiares, ainda que virtualmente. Você está com os olhos atentos e sensíveis para ver a dor do outro, para ouvir o clamor de quem está sofrendo nessa cidade, de quem precisa de paz, precisa de auxílio, precisa de conforto, precisa de uma palavra de consolo ou, quem sabe, de um ato de bondade. A minha oração é que Deus nos ajude, que Deus tenha compaixão de nós. Porque se a cidade clama, nós precisamos responder ao clamor da cidade, ouvir as vozes, entender o que elas dizem e oferecer a solução que só há em Jesus Cristo. Mas o que fazer enquanto percorremos, enquanto vemos e ouvimos? O que fazer então enquanto nós tomamos a decisão então de sair, de ir em direção às pessoas? Sobre isso,
nós vamos falar no nosso próximo encontro e na semana que vem a gente conversa sobre isso. Por enquanto, eu espero que você fique com Deus, que você reflita sobre esta palavra. Nós, assim como Jesus, precisamos percorrer, ainda que virtualmente, e alcançar as pessoas onde elas estão. Seja na sua casa, seja no seu momento de dor em até algum hospital, se é possível se comunicar com essa pessoa através do celular, de uma mensagem. Sejam as pessoas que precisam de recursos para sobreviver, nós podemos então chegar até elas através do celeiro do amor, através de algum tipo de ajuda. Nós precisamos ouvir o clamor da cidade. Nós precisamos ver a condição que esta cidade está, tantas e tantas e tantas situações diferentes. E nós precisamos ser a resposta de Deus para eles. Queridos, existe um clamor em cada esquina da nossa cidade. Quem responderá? A minha expectativa é que sua resposta seja como a minha, ainda que seja desafiadora. Que a gente possa falar para Deus: eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos prontos para ser a tua resposta para tantos clamores, para tantas vozes que nós temos ouvido. Queria terminar esse culto cantando junto com você, declarando que quando as noites estão escuras demais, basta que o Senhor nos toque para que haja paz em nosso coração, para que haja consolo, ânimo e esperança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará.